Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar aquela que será a primeira Conversas com os Diabos. Naturalmente que está integrado no projeto Diabos à Solta, que vai acontecer o desfile aqui no dia 24 de agosto, aqui na cidade de Amarante, um desfile que vai acontecer desde a estação até esta zona aqui de São Gonçalo, e vai recriar a chegada deste casal de diabos que aconteceu a 7 de junho de 1919, fez agora precisamente um século Amarante. Este senhor que está aqui à minha beira, conheci-o há 2 anos atrás, mais ou menos, quando de uma palestra que vieram fazer ele e o Padre Fontes, não estou recordado do resto, na Biblioteca Municipal, e aqui o professor Capela Miguel falou dos Diabos de Amarante. Muito sinceramente posso dizer-vos que terei levado uma grande lição, porque como amarantino eu não conhecia a história dos Diabos de Amarante. Aliás, eu posso dizer-vos que 99% dos amarantinos conhecem apenas a figura, mas não conhecem a rica história dos diabos, deste casal de diabos de Amarante, que foram, desde o início, o culto da fertilidade. Estes diabos têm essa faceta, para além de outras que vão ser abordadas aqui. O professor Capela Miguel nasceu precisamente em Portimão. Ele confidenciou-me que foi gerado na cidade de Guimarães. Não é por acaso que ele está a dar aulas em Guimarães. E eu perguntei-lhe como é que ele sabia, e ele respondeu que foi a mãe que naturalmente o informou que foi gerado na cidade de berço. O professor Capela Miguel nasceu em 1954, é licenciado em Educação para o Desenvolvimento, tem especializações em Animação Cultural, Gestão e Animação de Bibliotecas Escolares, Projetos de Desenvolvimento, e é pós-graduado em Património, Cultura e Turismo, Ciências da Paz, e ele é doutorado por Santiago de Compostela na área da Antropologia. E atenção que ainda não disse o currículo todo, porque a somar ainda há 2 licenciaturas que não vale a pena referir aqui, que têm a ver com outras áreas de atividade. Ele escreveu já 14 livros de história local. Os 2 últimos chamam-se Raul Brandão em Guimarães, e o último, que foi lançado a 29 de maio de 2018, é este, Diabos, Diabruras, Demónios e Diabretos. Ele está cá hoje porque sou capaz de apostar que é a pessoa que mais sabe de diabos, de diabruras e afins em Portugal, porque ele estudou isso. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, as boas-vindas, muito obrigado por aceitar o convite. Um aplauso para o professor Capela Miguel. Ora então, muito boas noites, minhas senhoras e meus senhores. Acreditem que é um prazer muito particular em poder estar esta noite a partilhar esta aventura que eu tenho feito, e normalmente são aventuras que se fazem sozinhos, porque a maior parte do povo, sobre a sabedoria, niente. Não estão, nem têm curiosidade, nem estão interessados em saber coisas. Perdem muito tempo com o esférico, com aquilo que se chama o futebol, perdem muito tempo com as historinhas das meninas queques nas telenovelas e naquela porcaria dos compromissos televisivos. Tem que ser mais perto do microfone. Muito bem. Mas Sim. Sobre a sua história da sua terra, ou sobre a curiosidade maior que qualquer cidadão mortal tem que ter sobre as coisas todos os dias, a maior parte não se preocupa com isso e acha que não tem que alimentar o espírito, como dizia o meu avô. Quando se sentava à mesa, ora, vamos alimentar o corpo, porque eu já alimentei o espírito. Porquê? Porque às 6:30 da manhã ele acordava, e a primeira coisa que fazia era ir ler até às 8:30 da manhã. Portanto, alimentava o espírito. E
quero fazer desde já uma declaração de interesse. Aqui o meu amigo Delfim disse: eu não sou doutor em Santiago de Compostela, eu sou doutorando. É uma coisa que estou a fazer. Não tenho interesse nenhum em ter o título de doutor. Quero é que me deem sabedoria e o sítio certo é Santiago de Compostela. Ainda continuo lá a receber e enquanto puder ando por lá. Não sei quando é que vou acabar, também não estou preocupado com isso. Em segundo lugar, é verdade, e isso ele disse, que tenho outras formações, mas não me interessa hoje para aqui, para o tema que nós vamos falar, sobre os diabos, estarmos a dizer que eu fiz uma aventura também artística nas belas artes, ou no teatro, ou na dança, porque hoje quem olha para mim não acredita que eu fui bailarino profissional, pois não? Claro. Já estão a ver, portanto não vale a pena estar a falar dessas coisas. Isso era nessa altura que eu tinha 18 anos e andava por Paris com outras aventuras. Atualmente, fui durante 40 anos professor dos filhos dos outros e fui professor exatamente nas áreas que ninguém queria ser. Os alunos difíceis de aturar, os alunos com defeito de fabrico, aqueles que nós chamamos os deficientes, aqueles que normalmente ninguém quer ser professor. Eu fui professor disso tudo. E fui também professor dos pais que nunca souberam ser pais. Estive 11 anos na educação de adultos a dar aulas aos pais que não mereciam ter filhos, que tinham filhos por acidente, ou tinham filhos porque tinham enganado a rapariga e tinham que casar com ela, e depois a gente tinha que lhes ensinar a serem pais. Estive 4 anos no IRS, que é o Instituto de Reinserção Social, a acompanhar os jovens que se zangavam com a mãe e com o pai, porque só lhes chamavam mãe e pai e não podiam chamar mais nada, porque não tinham tempo para estar com os filhos. Portanto, alguém tinha que desempenhar essa função. É um bocado como a história do Aio Egas Muniz com o Afonso Henriques, estão a ver? O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos. O verdadeiro pai foi o Aio Egas Muniz. Quem é pai? É o que gera fisicamente, não é? Ou aquele que efetivamente nos ensina a crescer na cabeça e no corpo e nos cria como bons cidadãos que somos. Esta é um bocado também a história do diabo. Nós que pertencemos... e nesta declaração de interesses quero dizer que o meu avô ensinou-me a falar sempre com a verdade na ponta da língua. E tudo aquilo que eu declarar não pretendo pôr em causa. Ninguém não pretendo pôr em causa nada do que aquilo que os meus amigos presentes acreditam e podem continuar a acreditar, mas a verdade que eu vos trago é uma verdade investigada. Para lhes dizer que muita da verdade que nós às vezes temos não é verdade nenhuma. Fomos enganados pelos nossos pais, ou pelas catequistas, ou por outras pessoas, não é? Pelos padres, por exemplo. Quem criou Deus e os deuses foram os homens. Muito mais os machos do que as fêmeas. Quem criou o diabo foi Deus, convenientemente. Portanto, a partir de determinado momento na história da humanidade, nós passamos a ter Deus e o diabo como pais de determinados acontecimentos e determinados factos na vida da humanidade. A história de Deus, como nós a conhecemos, para a maior parte dos mortais cristãos, só tem 2000 anos. Mas eu quero dizer que Deus, ou os deuses, já existem há mais de 30 mil anos. As sociedades pré-históricas também tinham deuses. Adoravam o sol e a lua, por exemplo. E depois outras civilizações que vieram a seguir também adoraram Deus e também adoraram o diabo. As civilizações fenícias, por exemplo, adoravam mais o diabo do que Deus. Adoravam Baal, adoravam Mahat, como os egípcios também, que adoravam Set. E esses deuses evoluíram para o diabo naquilo que se chama o cristianismo. Porque quando há 2000 anos se construiu a Igreja Cristã Apostólica Romana,
ela não nos ensinou nada de novo, limitou-se a ir às civilizações anteriores e tirou os bocados convenientes. Vamos contar um bocado da história. No Egito existia um rei, e os reis no Egito tinham um nome próprio, que adorava um Deus, só um Deus, o Deus único. E esse Deus único era representado pelo Sol. Era o Deus maior da humanidade. Foi talvez a civilização mais potente e maior em termos de crença. E este Deus, Amon-Ra, que representava o Sol, o grande contributo que deu para as civilizações ocidentais foi ser só um Deus. E enquanto este rei adorou um só Deus e levou todo o povo a adorar este Deus, criou seguidores. Só que a oposição, e nestas coisas do poder, o poder também é um conceito que acompanhou a humanidade sempre e todos os povos, quando perceberam que podiam tirar este rei do poder e introduzir outros deuses para satisfazer outros crentes, foi isso que fizeram. E, portanto, os adoradores do único Deus, Amon-Ra, foram retirados para uma região do Egito chamada a região de Mênfis. E estes seguidores de Ra, mais tarde, saíram do Egito e foram perseguidos pelo rei do Egito, numa parte da história que nós já ouvimos falar muitas vezes. Este grupo que saiu do Egito é aquele a que nós iremos chamar o povo de Deus, o povo do Deus único, que é liderado por um chefe, um líder chamado Moisés, e que tem aquela história toda que conhecem de atravessar o Mar Vermelho e fazer o milagre em nome de Deus, de abrir o mar e eles atravessarem para o outro lado, e quando o rei do Egito vai a atravessar com as suas tropas, fecha-se o mar. Esta história do povo de Deus, que nós depois vamos chamar os judeus, ou povo de Deus, que vem para a região da Palestina e que vai de alguma forma ser a base daquilo que é a história do Ocidente e que vai ter o auge com palavras certas, hein? E vai ter o auge exatamente quando se constrói, chegam à Palestina e vão construir o templo maior do Deus. David não é o maior rei deste povo, tem a encomenda da construção do templo, mas Deus manda dizer que não é ele que lhe compete construir o templo, e sim o seu seguidor, Salomão. Salomão é o grande construtor do templo sagrado do Deus único. É a história deste povo que vai influenciar o Ocidente por causa de um imperador chamado Constantino, que nem adorava o Deus único, adorava os deuses dos romanos, que era o mitrianismo, mas como precisava de sobreviver, porque era um assassino e já tinha andado à porrada com a mãe, tinha violado a mãe e uma irmã, e tinha necessidade de se salvar, fez um contrato com o Papa da altura, que era um banana, e que lhe prometeu que
até morrer, se convertia ao cristianismo. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas esta promessa que ele fez permitiu que ele, de alguma forma, inspirasse o cristianismo que veio a acontecer e a suportar a criação da cultura religiosa do Ocidente, que é aquela que nos influenciou. Constantino. Ao lado desta história de Deus, há em paralelo a história do Senhor das Trevas, que é conhecido pelo Lucifer. E este Senhor das Trevas também tem a mesma razão de existir e teve sempre crentes e cultores, porque Deus é que o criou. E como é que Deus o criou? Agora está na hora de começarmos a dar cabo de alguns mitos que vão começar a incomodar algumas pessoas. Como sabem, só se acredita naquilo que se escreve. E aquilo que se escreveu porque até aí, como dizem os livros, no princípio era o Verbo. E tudo era dito pelo Verbo. Quer dizer que no princípio a história da humanidade era toda contada boca a boca. E quem suportava a história eram as mulheres. As mulheres é que contavam a história da tribo, a história dos povos, sobretudo quando as novas gerações queriam dormir. São os contos e as fadas para ajudar as novas gerações a dormir. Os homens nunca tiveram tempo a perder com estas coisas. Andavam demasiado ocupados com as batalhas, com a caça, alimentar a família, andar à porrada nas guerras. É como hoje, no tempo da cavalaria, montavam-se a cavalo e em cavalgadas, às peregrinações, a Santiago de Compostela. Depois, com o passar do tempo, iam às caçadas. E hoje vão à bola. Quem ficava em casa a tomar conta das crianças e das propriedades foi sempre as mulheres. É por isso que agora, na modernidade, as mulheres começaram a declarar a igualdade e a criar movimentos em defesa da igualdade de oportunidades. Ora, esta defesa e esta criação de oportunidade de igualdades é diabólica. Já aconteceu na Antiguidade. E é exatamente por causa destas manifestações de igualdade que começaram os grandes conflitos da humanidade entre homens e mulheres. E é por isso que se diz que a mulher é diabólica. A mulher foi sempre a companheira do diabo. A mulher é sinistra. Sinistra em italiano quer dizer de esquerda. É? Quer dizer que o homem é de direita. É destra. E como é que isto aconteceu? Se lerem o Gênesis, eu se fizesse agora um levantamento, a maior parte das pessoas diziam-me que eram cristãos católicos. Nunca leram a Bíblia, nunca estudaram nada, não é? Mas só porque o pai levou-os ou a mãe levou-os ao batismo porque tinha medo do padre, ou para não se chatearem, já dizem que são católicos, apostólicos romanos, não praticantes. Isso não existe. Ou são católicos ou não são. Ou são cristãos ou não são. E para serem têm que ter regras. E, no entanto, são capazes, e essas regras é conhecerem, no mínimo, aquilo de que fazem parte. Se lerem um dos livros da biblioteca que se chama a Bíblia é uma biblioteca composta por 97 livros, onde 29 livros são do Novo Testamento e os outros são do Antigo Testamento. Mas o que interessa aqui é o livro que fala da criação do mundo, que é o Gênesis. O Gênesis diz que Deus criou todos os dias uma parte do mundo e chegou ao sexto dia, criou o homem e a mulher. Não criou o homem, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ouviram bem? Se tiverem dúvidas, vão ao Gênesis. Criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E depois, ao sétimo dia, descansou.
E o sétimo dia é o sábado, não é o domingo. O descanso ao domingo pela Igreja Católica Apostólica Romana é uma deliberação do século XIX. Não tem nada a ver com os textos originais. É uma deliberação conveniente, um conluio entre a estrutura económica capitalista e a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque no século XIX, quando se fez a mecanização, os trabalhadores trabalhavam 7 dias, 7 noites, sem parar, e precisavam descansar. E foi por isso que começaram grandes movimentações, que se chamou o descanso ao domingo, e depois o descanso ao sábado, e depois a chamada semana inglesa e a semana americana. E isto aconteceu no século XIX e no princípio do século XX. E foi um conluio feito entre as estruturas económicas do capitalismo selvagem e da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque nas suas origens, o trabalho, como dizem os documentos, dignificava o homem, e o homem vivia com o produto da terra feita com sangue e suor. E quando era preciso convencer o homem para novas aventuras, era fácil convencê-lo pondo-lhe à frente a figura do diabo. E então o diabo foi inventado, sobretudo no século XVII, é o grande período em que ele é usado para manipular a liberdade e a consciência das pessoas, da humanidade. E é por isso que ele aparece representado nas igrejas do Barroco e nas igrejas depois do século XVII, onde começam a aparecer os chamados santos, os bonecos de madeira, das diferentes organizações religiosas que pretendem conquistar o poder. E aparecem as ordens de São Francisco e as ordens de São Domingos e as ordens da Igreja, e a Igreja Católica Apostólica Romana com os anjos, com as representações, e o povo, como era ignorante e precisava de aprender algumas coisas, vão exatamente convidar a cúpula da Igreja, vão convidar os artistas e os pintores para fazer os grandes murais e as grandes pinturas nas igrejas. E muitas destas igrejas é como quem está a ler um livro de banda desenhada, porque vai vendo as pinturas que contam as cenas da Bíblia, as cenas sagradas, porque era a única maneira que se tinha para ensinar o povo, porque o povo não lia, o povo era analfabeto, o povo não sabia, portanto só os padres e os abados das ordens é que eram copistas, sabiam escrever e sabiam ler, e por isso só davam informações sobre aquilo que queriam, não era aquilo que era necessário. Nem o povo tinha capacidade para dizer eu quero saber mais disto, ou quero saber mais daquilo. Eles recebiam aquilo que lhe davam e já era uma sorte. Ora, eu vou-vos contar uma história que nunca foi contada. Eu vou acabar de uma vez por todas com um mito chamado o mito de Eva. Começando por uma pergunta. Quem foi a primeira mulher da humanidade? Alguém me sabe dizer? Alguém sabe? Como? Não foi, não, senhor. Foi Maria? Não, senhor. Pois a questão é essa. A Maria é uma rapariga, é mãe do Jesus. Era uma rapariga ingênua que se deixou enfeitiçar por Deus e dele teve um filho, segundo dizem. Mas é preciso que se diga que é de Deus ou de quem o represente, porque Deus, como dizem, está em todo o lado e a maneira dele estar em todo o lado é através do seu representante. E o maior representante de Deus são os sacerdotes. Portanto, podem dizer que foi eu que disse. Ele teve um filho do principal sacerdote do tempo de Salomão, que se chamava Zacarias. E ele representava Deus. E a história normal, como se pode entender, porque a senhora Maria, ou a rapariga, era uma pessoa normal como qualquer mulher do nosso tempo. Não era uma mulher especial. E o Zacarias também era homem,
mas que era um homem poderoso. E ele representava Deus. E acima dele não havia mais ninguém a não ser Deus. Por isso podia fazer como Deus. E eu estou à vontade porque posso declarar isto, sabem? Sem ter medo de ninguém. Porque eu sou Miguel. E sabem em hebraico o que quer dizer Miguel? Miguel quer dizer aquele que é como Deus. Portanto, eu também posso representar Deus. Estão a ver? É por isso que vocês, quando entram numa igreja, veem lá o Miguel, até lhe chamam santo. E se forem ao dicionário, santo quer dizer sábio. E eu sou sábio. Já descobri que o Miguel tem uma espada de fogo na mão, que é esse o símbolo maior do mais poderoso, daquele que manda no mundo, Deus. Por isso eu posso representar Deus. Sou Miguel. E sou eu que apareço com o pé no pescoço do démon, do diabo. Não é verdade? É assim que representa São Miguel. O dia de São Miguel é o dia 29 de setembro. Os diabos vêm para a rua. Portanto, São Miguel foi um santo homem que soube batalhar contra esse marafado de diabo que incomodou muita gente. Mas não é de Maria que falamos. Falamos da primeira mulher, que é muito mais antiga, e a primeira mulher que está escrito no documento tem é que se habituar a ler os livros. Ler é o maior e o melhor ato de sobrevivência que nós podemos fazer para justificar a razão por que andamos por cá. Se forem ler o Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O primeiro homem chamou-se Adão e a primeira mulher chamou-se Lilith. E para aqueles que têm dúvidas e que possam estar aí já a levantar algumas questões, no género, quem é aquele gajo que está para ali a falar numa mulher que eu nunca ouvi falar, ou através do telemóvel, ou quando chegarem a casa vão ao Google e ponham lá Lilith, não é? E vão ver a resposta que têm. Aparece lá a história que nunca foi contada. Lilith foi uma mulher que efetivamente tinha tanto poder como o homem, o Adão. E a questão por que se desentenderam e que vai fazer com que ela deixe de ser desrespeitada é exatamente por aquilo que mais tarde viríamos a chamar o pecado original, ou seja, o ato sexual. É que na condição do coito, a mulher sentia que tinha o mesmo direito do homem, e tanto podia ficar por cima como por baixo. O Adão queria sempre ficar por cima. Um dia a mulher disse, não, tens tanto direito de ficar por cima como eu. O Adão ficou furioso e foi fazer queixa a Deus. O queixinho. Foi fazer queixa a Deus, mas Deus nesse dia não estava para o aturar. E disse, vai-te embora que eu depois, quando tiver um bocado de tempo, vou falar contigo. E quando chegou ao pé do Adão, a Lilith estava a vê-lo chegar e escondeu-se. E como ele estava a dormir, o Deus não o quis acordar, mas decidiu, meteu a mão, e agora a partir daqui já sabem da história, meteu a mão no corpo do Adão, tirou-lhe a 7ª costela, misturou com a terra e dessa mistura fez uma nova companheira para o Adão, chamada Eva. Este é um mito, mas o mito é uma história que foi essa que foi contada pelos catequistas, contada pela Igreja Católica Apostólica Romana, convenientemente. Por isso inventaram um contrato social, a que nós hoje chamamos casamento, que é um contrato social que obriga a mulher à obediência e subordinação ao homem. Não é? Não é esse voto que fazem? Quando vão para o casamento, são obrigados a declarar, jura, compromete-se à subserviência, à obediência da sua condição de mulher ao homem. Não é verdade? Ou estou a dizer alguma mentira? Eu às vezes até duvido de mim. A Lilith, quando percebeu que já não tinha espaço, foi pedir ajuda a um dos anjos
que não obedecia a Deus. E vamos já falar destes anjos que são os tais diabólicos. Samael virá a acasalar, não é a casar, é o outro ato, é acasalar com Samael, e com Samael vai ter muitos filhos, a que nós chamamos os demónios, demo, os demónios, que são aqueles que não são filhos legítimos, porque não têm casamento, não é? Se tivessem casamento, é o que diz a moral judaico-cristã. Se casar, pode ter todos os filhos, mesmo que leve porrada. Se não casar e ter filhos por fora, não são legítimos. Não é assim que diz a nossa moral judaico-cristã. Será que eu estou a dizer asneira? Pois Deus era um senhor sábio, inteligente, mas nem toda a gente estava de acordo com ele. Sobretudo havia um companheiro dele que, não estando de acordo com ele, roubou-lhe a inteligência, roubou-lhe o conhecimento, mais concretamente, roubou-lhe aquilo que era a luz, é por isso que quando se fala em luz, em termos simbólicos, quer dizer sabedoria, e fugiu com ela para a terra. Com ele vieram mais 17 personagens. E este ser, que fugiu com a luz, era conhecido como Lucifer, aquele que roubou a luz. E com ele vieram mais 19, entre eles o tal Samael, que já falei, mas também vinha outro que se chamava Satã, havia outro que se chamava Satanás, havia outro que se chamava Belzebu, havia outro que se chamava etc, etc. Nome para o diabo, eu consegui juntar para o livro que escrevi 111 nomes possíveis. Alguns ainda do tempo da história, do mito original, outros os nomes que o povo lhe foi dando. Por exemplo, o nosso mestre Gil Vicente, o grande escritor de teatro, em determinado momento, quando escreve O Alto das Barcas do Inferno, põe um personagem a lidar com o diabo, que se volta para o labrador, que é um homem honesto, e diz-lhe: e tu, que até enganavas Serafina, como podes querer não vir para o inferno? E o labrador, que é honesto, e nunca ninguém lhe chamou mentiroso, pôs a sachola no chão, arregaça as mangas, vai-se a ele, uma mão ao braço e outra ao pescoço, e dispara-lhe: ah, filho de puta, cabrão, triste, abzigão, tinhoso, lá no pecador errado. Vai, não me dizimei, seu cornudo, sabujo pelado. A tua mãe há de criar um sapo sentado num guardanapo. Já leram o Gil Vicente? Podiam ler, caralho. Já que não querem ler a Bíblia, que é assim muito grossa, leiam ao menos Gil Vicente, é a língua portuguesa. Ou então, se quiserem, há um poeta que passou por aí, que até vinha convidar aqui. Oh, eu esqueci-me de cumprimentar. Oh, ainda bem que estás aqui hoje a assistir a isto. Que era um senhor professor de matemática, ali em Porto Alegre, mas que era natural de Vila do Conde. E que escreveu também um livrinho pequenino de poesia, que são poemas de Deus e do Diabo. E em determinado momento dizia: Deus e o diabo é quem me cria, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nasci do amor que é entre Deus e o diabo, nunca sei onde principio nem acabo. E, tendo canteiros, tendo jardins, tendo sábios e filósofos, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como faço a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Sabem de quem falam? Muito bem. José Régio. Não leram José Régio? É obrigatório, por favor. É mais importante que todas as telenovelas que possam ver durante o mês. Ou o Jornal A Bola, ou o Record, ou esse, que é muito pior. Porque esses diabos não nos ensinam nada, antes pelo contrário. Ajudam-nos a terem maus comportamentos como cidadãos.
Porque leva o tempo a enganar-se e aos gritos com os amigos. Falar nisso. Quem é que gosta muito de futebol nesta sala? Então, meu amigo, para que é que serve, quantos círculos perfeitos tem o campo de futebol? De que tamanho é o apito do árbitro? Quem não conhecer as regras de qualquer desporto não tem o direito de discutir nem de falar dela. Primeiro vai estudar e depois é que pode discutir. Está bem, amigo? Está bom. Ok. Isto é o costume dizer aos meus amigos, é por isso que na minha tertúlia, nós somos 11, na minha tertúlia não se discute futebol, percebem? Por isto. Porque só se discute futebol com gente que conhece as regras. Não é? Agora vir para aqui botar habitantes, serem, como é que se diz, treinadores de cadeira, não valem nada. Não valem nada. Zero. Isso é trabalhar para a ignorância. Voltamos aos dias. Isso é diabólico. Isso é a tal conversa diabólica. Mas às vezes eu chego à conclusão que ser diabólico é ser mais inteligente do que aqueles que dizem que estão com Deus. Porque as religiões foram feitas sob a ignorância dos povos. E quem vê a história das religiões na Europa, basta só pensar no tempo da história da religião católica apostólica romana, na história dos papas, na história da cisão e dos conflitos religiosos, na história da Inquisição, na nova história dos abusos, violações, festas marginais e pedofilia, para perceber que existe alguma coisa que não está certa. Que os cidadãos do mundo, aqueles que têm princípios e que acreditam neles, têm que fazer uma revisão à sua consciência cultural e à sua existência como cidadãos. E já agora fico a saber, para aqueles que possam pôr em causa a minha verdade, eu sou gnóstico e para acreditar em Deus não preciso de intermediários. Quando eu quiser estar com Deus, está quieto, está aí há tanto tempo, só agora é que estás a ter comigo. Quando eu quiser estar com Deus, vou ali à montanha e falo com Deus, sem precisar de intermediários, sejam eles quais forem. Porque a história das religiões está cheia de marginais, completamente marginais, e prefiro não dizer mais nada, porque vossas excelências entenderão o que eu não quero dizer. E isso tem-me levado a aprofundar muito mais o conhecimento e a perceber como é que Deus e o diabo podem acontecer na história da humanidade. Há mitos que nós semeámos e fizemos crescer, que se transformaram em factos culturais, e se é verdade que Lilith foi a primeira mulher, precisava de ser uma mulher especial, uma mulher, como se diz, com uma personalidade muito forte, para suportar toda a consciência feminina que chegou aos nossos dias. A mulher da irreverência, a mulher independente, a mulher queimada viva como bruxa, por exemplo, no norte da Europa, a mulher loura de olhos azuis, a mulher das ervas, a mulher parteira, que viviam sozinhas e que não eram usadas pela igreja e por fazerem atividades que trazia crianças à vida, como eram as parteiras, eram consideradas esposas do demónio, filhas do demónio e mulheres do demónio. As bruxas. Vamos contar como é a técnica que a Inquisição usava para caçar mulheres bruxas. Os inquisidores, que eram da Ordem de São Domingos, foi a ordem que recebeu a encomenda de construir o tribunal da Inquisição, do Santo Ofício. Chegava a uma comunidade e apanhava 3 ou 4 gatos, normalmente pretos. Chegava-lhes pés, chegava-lhes lume e largava o animal. E, portanto, vocês estão a ver, um animal com dores,
miavam por todos os cantos e esquinas, aos saltos por onde passava, e eles declaravam: em todas as casas que entrar, se tiver mulher, é bruxa. E o gato entrava pela janela, pelas frestas, fosse por onde fosse. Em todas as casas que entrasse, se existisse lá mulher, era agarrada, julgada sumariamente como bruxa e era queimada viva. Eu posso convidar as minhas amigas e os meus amigos, se tiverem coragem, em vez de perderem tempo com algumas coisas, aqueles que ainda tiverem tempo, irem, por exemplo, à Universidade de Évora, como eu fiz, e irem ver o que existe lá dos julgamentos do Santo Ofício português e verem a lista de mais de 4.000 julgamentos de mulheres como bruxaria, por bruxaria. E quantas é que escaparam? Louras de olhos azuis, que eram essas que faziam os padres quando iam para o confesso até ao século XVIII. No século XVIII, por abusos dos padres no confessionário, porque serviam-se dos segredos da confissão para abusar de algumas senhoras que viviam sozinhas. E então, quando lhes pediam para lhes tirar o diabo do corpo, que era satisfazer necessidades sexuais, eles babavam-se todos quando viam uma mulher loura, como cães raivosos. E se elas dissessem que não, era uma desgraça. A única maneira é eles levantarem o dedo e dizer: é bruxa, agarrem-na, queimem-na. E era assim que acontecia. Tanto as bruxas, as mulheres louras que se cuidem. Hã? Olha que eu não estou a mentir, estou a dizer a verdade. Se tiverem dúvida, posso trazer-vos os documentos e ler. Nós nunca temos tempo de ler estes documentos, estão perdidos para lá nas bibliotecas. Perdemos demasiadamente a ler coisas que não prestam para nada, sem substância, como o Record, a bola, uma chatice. Podem dizer que fui eu que disse. E, portanto, estas artes são artes demoníacas. Claro que inventavam sempre maneira, a partir do século XVIII, como já não conseguiam manipular a consciência das pessoas, a Igreja passou a usar outros truques. Inventou o demónio, fez os passos na rua, não é? Para as pessoas saírem das igrejas e construírem procissões de choro e de castigos, com castigos corporais no corpo, para sentirem as dores como Cristo sentiu e acompanhá-los nos 13 passos, para lembrar sempre as dificuldades do Cristo, que depois de ter tentado Deus, que Deus foi o Pai que o criou, depois veio tentar o Cristo. Sabem, também se conta a história do Cristo quando estava lá na cruz, lhe apareceu o demónio a dizer: então, quem tinha razão, era eu ou não? E disse que Cristo resistiu. E ele depois, o demo, foi tentar os seus companheiros, os ditos apóstolos, que quando deixaram de ter o Senhor Cristo, o seu líder, os atraiçoou e os negou não sei quantas vezes. Todos. O mais conhecido foi o Pedro, que negou 3 vezes. E está registado. Portanto, o diabo, quando veio para a Terra, liderado aquele grupo 19, liderado pelo Lúcifer, ele e os seus amigos passaram a ter muitos nomes. Chefe das falanges e hierarquias infernais, ceifador de almas distraídas, príncipe das trevas infernais. É por isso que a noite mete muito medo ao povo.
sabem, no tempo medieval, as pessoas viviam dentro dos castelos e dentro das muralhas. As muralhas abriam a porta ao nascer do sol e fechavam a porta ao pôr do sol. Só havia uma porta nas muralhas que era aberta durante a noite. E à porta dessa muralha, essa porta que se abria durante a noite, estava sempre um padre com um pote de água benta. Porque quem viesse da viagem e chegava tarde, entrava e tinha que ser persegrinado, para não trazer o diabo embaulhado para dentro das muralhas. As doenças, aquelas doenças medievais que nós conhecemos, como a peste, a lepra dos lazarinos, não havia doentes, quando a doença aparecia, que fossem para dentro das muralhas. Os hospitais, os sanatórios dos doentes eram sempre fora das muralhas. Porque as doenças, as pestes, eram instrumentos do diabo para apanhar as almas, para castigar os humanos. E por isso a Igreja dizia que os protegia dentro. E por isso os diabos andavam à solta fora. Sabem porque é que existem cruzeiros nas encruzilhadas dos caminhos? Porque Deus e o diabo estão em todo lado. Não é só Deus, o diabo também. Só que dizem que o diabo é mais preguiçoso. Em vez de andar a correr e a acompanhar os peregrinos ou caminhantes, eles fazem os caminhos e quando chegam à encruzilhada, normalmente está lá o diabo para apanhar as almas cansadas. E os caminhantes ou peregrinos, quando chegavam ao cruzamento, a primeira coisa que faziam era ir abraçar o cruzeiro ou pôr lá a mão e fazer a oração. Vá de retro, Satanás. Amém. Salvei-me neste momento. Entendem? Para não serem apanhados pelo diabo. E, além disso, havia algumas doenças que nós hoje dominamos com o conhecimento científico, que eram conhecidas doenças diabólicas. Por exemplo, íamos na rua e um dos nossos amigos atirava-se para o chão, a espolinhar-se completamente e a babar-se. E as mulheres começavam aos gritos: acusam! O diabo tomou conta da alma deste homem! Chamem o padre, ele que traga a beca! E lá vinha o padre a correr, com o sacristão, com o balde de água benta, e ele começava a fazer, em latim, que é para ninguém perceber, não é? A reza, e ia persegrinando da água benta, e de repente o homem, que estava a estrebuchar, a babar-se todo, acordava sem se lembrar o que tinha acontecido, e a irmã aparecia e dizia: estás bom, João? Ainda bem que o sapado apareceu, se não fosse ele, o diabo tinha tomado conta da tua alma. Sabem o que é que tinha acontecido? Sabem o que é que tinha acontecido? Sabem como é que se chama esta doença hoje? Alguém sabe? É epilepsia. Parece que o gato comeu a língua ou o diabo, ou estou com medo do diabo. Exatamente, epilepsia. O grande e o maior adversário das religiões foi sempre o conhecimento, foi sempre a inteligência, foi sempre a sabedoria. Porque quanto mais nós tivermos sábios, mais podemos combater a ignorância. E as religiões são sempre, podem dizer que foi eu que disse, para dormir descansados. Foram todas inventadas sobre a ignorância dos povos, a ignorância das pessoas. Todas! Foi para isso que se inventaram as religiões, para dominar os povos, para ter poder sobre as pessoas. São formas de liderança. Tem coisas boas, claro que também tem coisas boas. Mas hoje eu não estou aqui para falar das coisas boas das religiões, como devem calcular. Outros nomes que ele pode ter: portador das mortes inesperadas, semeador de incubos e súcubos,
tem a ver, por exemplo, com as manifestações sexuais marginais, que nós conhecemos hoje e que estão na moda, o anjo custódio do inferno, o rei das profundezas desconhecidas, o senhor das moscas e dos bichos pestilentos, o cornudo vaidoso e pecador. E para isso, o povo também inventou orações, e quando não sabia orações, tinha responsos e ladainhas. Eu aprendi algumas com um grande amigo, que é padre, que foi o padre António Lourenço Fontes, com quem fui fazer um estágio para aprender algumas coisas sobre rezas ao diabo, que o povo lhe ensinou. Há uma, só faço uma para a oração a São Miguel Arcanjo, que diz assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sendo o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demónio, que Deus manifeste sobre ele o seu poder. Esta é a nossa humilde súplica, e vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Isto tem que ser coletivo para ter força. Percebem? Amém. Amém. Se for responso, e os responsos são já criações, sobretudo das mulheres, eu considero mais interessante já agora. E só trago este. Com este gaio te distraio, com este pão te abro o apetite, com este sangue te atraio, com esta erva e esta água te enguiço. Satã será morto pela barriga, Satanás pelo descendente de Caifás, Belzebu será atraiçoado por um súcubo e Lúcifer será encornado por mulher. Santo Agostinho e São Bartolomeu, São Gonçalo e São Miguel serão meus anjos protetores. Amém. Amém. São os dois modelos de orações que nós podemos fazer. Uma bem por via erudita, pelas pessoas que sabiam ler e escrever, e outra pelo povo que não sabia ler, que não era instruído, mas tinha criatividade. E ouviram, eu falei nos 4 santos que lidaram com o demónio. O Santo Agostinho, o São Bartolomeu, o São Gonçalo e o São Miguel. E é nos dias destes santos que o diabo anda à solta. E nós estamos no mês de junho, que é um mês... falta-me aqui um que é importante, que é o São João. E é o mês de junho do São João. Agora, neste fim de semana, o diabo anda à solta, mas estamos protegidos pelo São João, porque o povo vem todo para a rua sem medo nenhum do diabo. É no dia de São João, no dia de São Bartolomeu, no dia de São Miguel e no dia de São Gonçalo. Ora, no dia de São Bartolomeu, se quem nunca viu, vale a pena ir, por exemplo, a São Bartolomeu do Mar, em Esposende. Ver as mães pagarem o galo negro para entregar a criança, seu filho, ao banheiro vestido a rigor há século XIX e pegarem na criança e metê-la debaixo das ondas para o diabo não entrar, para perderem o medo ao diabo. Ou então irem ao São Bartolomeu a Pontes da Barca e ver o povo a dançar para espantar o diabo quando há solta. E fazem rusgas e rusguinhas com cantadores ao desafio, cujo tema é o diabo. E dizem o piorio do diabo, sem medo nenhum dele. E pelo São Gonçalo, a 29 de setembro, vão a Cabeceiras de Basto, não é longe, é já aqui. O São Miguel, tem razão. Ao São Miguel, 29 de setembro. Ou então, venho aqui ao São Gonçalo, pertenceu a 2 ordens religiosas e a outra esteve sempre comprometido com o diabo. Sabem, as pontes, há quem diga que a ponte sobre o rio é da autoria do São Gonçalo. Esquecer-se dos operários que a fizeram, mas quem salvou a alma da ponte foi o São Gonçalo. É por isso que ele aqui é tão querido. E é por isso que ele que foi recebido ou foi convidado para ser o patrono, porque só ele é que era capaz de tomar conta dos diabos. Do diabo e da diaba, ou seja, do diabo e da diabrura.
e é uma história que tem mais que um século. Sabe de um século, não é? Qual? O nosso? Pois. Mais dois. Hã? Mais 2 séculos. Não, 1919, Que chegaram nos diálogos, mas eles em São Gonçalo há... desde 1891. Mais 2 séculos. E eu creio, pelo menos por aquilo que eu li, foi isso que aconteceu com o Delfim Balão. Eu, na altura, quando andava a viajar pelo meu Portugal, descobri neste país sítios incríveis com o diabo. Por exemplo, a geografia do diabo em Portugal é das coisas mais espetaculares que posso imaginar. A Serra do Caldeirão, no Algarve, chama-se o Caldeirão porque é o Caldeirão do Diabo. Eu encontrei na Serra do Monchique as montanhas com os Penedos, que é o único sítio que tem água férrea, como aqui a do Minho, é por causa do diabo. As termas, sabem, as termas do nosso país, que fazem as fontes quentes nascer e deitar enxofre com a água, o cheiro a enxofre é sinal da presença do diabo. Mesmo que a gente explique, são fontes que vêm do centro da terra, quentes, eles dizem, pois, vem do inferno, porque o inferno é que é quente e o inferno é que está em brasa, não é? E trazem o cheiro do inferno, que é o cheiro a enxofre. Mas se forem à Póvoa do Lanhoso, é lá que encontram o cadeirão do diabo. É lá que encontram o casal do diabo. E se forem aqui assim a Felgueiras, ainda hoje tem uma casa que hoje está em ruínas no caminho, que é a Casa do Diabo. Assim ainda é conhecido. E encontrei o diabo na Gardunha, encontrei o diabo nas mulheres que tocam o adufe, as adufeiras, por exemplo. Monsanto, muito bem. E encontrei o diabo no Alentejo, Serpa, nos Montes Carecas, abandonados pela noite, com ventos gelados no Alentejo, é porque era o sítio onde o diabo costumava encontrar-se com os seus amigos. Alcoutim, Castro Marinho, foram terras que receberam judeus fugidos da Espanha católica, apostólica romana dos reis Fernando e Isabel, fugiram para cá porque eram o diabo, não é porque eram cidadãos a fugir das perseguições religiosas, percebem? Fugiram porque são filhos do diabo. E mais contemporaneamente, penso que alguns dos presidentes ainda se lembram que quando se falava nos comunistas, eram vermelhos e eram comprometidos com o diabo. Não é preciso ir mais longe. O que eu quero dizer é que as minorias culturais em qualquer país foram sempre considerados filhos do diabo. Fossem comunistas, homossexuais, ciganos, maçónicos, mulheres, eram sempre filhos do diabo, porque eram minorias culturais que às vezes queriam só existir, mas serviam para a chacota das maiorias. E era por isso que as democracias tiveram sempre dificuldade em se afirmar, porque para se ser democrata tem que se aprender a respeitar as diferenças. E isso é muito complicado. A nossa democracia tem defeito de fabrico exatamente por isso. Porque nós temos muita dificuldade em respeitar as diferenças, em sermos tolerantes, em querermos saber mais e perceber o que é que as pessoas pensam de maneira diferente de nós. Amarante tem um privilégio muito grande. Amarante, quando eu cheguei cá e entrei naquele museu e me contaram a história, perguntei, o que é isto? E veio uma senhora, uma menina, contaram-me, são os diabos. Os diabos? Conta-me lá a história dos diabos. Eu não sei. Tu está aqui no museu e não sabe a história da... Não, mas está ali um senhor que é capaz de saber. E então apareceu-me já um rapaz, que esse sim sabia, até porque tinha escrito um texto, acho que para uma revista,
e que me esteve a contar a história dos diabos. Ele consta também aqui do meu livro, em determinado momento, eu também conto essa história dos diabos. E foi por causa dessa história que eu acabei por vir aqui à vossa terra, convidado para fazermos uma palestra na biblioteca, e vínhamos um grupo de professores e alunos da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Vinha eu, vinha o Padre Fontes, vinha o professor Marcelino, éramos 7. E fizemos uma conferência. E na última fila estava este senhor, não é? E que ficou muito admirado quando eu falei no riquíssimo património imaterial, porque a minha área de trabalho, eu sou pós-graduado em património, cultura e turismo, mas o meu património é imaterial, não é património construído. Sou da antropologia. E fiz uma referência exatamente à riqueza patrimonial de Amarante, dos diabos. E disse, como é que é possível uma terra como Amarante, que tem uma memória de escritores, que tem uma riqueza de memória de património construído, e que também uma riqueza especial, acima da média, de património imaterial, não é? Não tem nenhum evento a promover e a divulgar, até como oferta turística, desse património. E ficaram a olhar para mim. E eu disse, esta gente realmente não conhece a sua terra. E então levei mais longe a informação. E cheguei à conclusão que valia a pena fazer uma proposta. E falei no cortejo de 1919. Falei no homenzinho do ricaço que comprou as figuras e que acabou aqui com a confusão do conflito do bispo que tinha excomungado o povo cá do sítio. Falei depois do retorno em festa dos diabos a Amarante, com o povo todo ao longo da linha de caminho de ferro, em 1919, do Porto até aqui. Mas depois foi só aquela geração daquele tempo. E essa geração não teve a capacidade de deixar o seu prazer, a sua memória e a defesa do seu património às gerações seguintes. Porque este acontecimento deve acontecer no mínimo 2 vezes por ano, 2 vezes ser bianual. E se não conseguirem fazer todos os anos. Mas eu pergunto, se eu atualmente assisto em todo o lado e em todas as cidades fazerem iniciativas completamente parvas, como aquela A Noite Branca, e vem toda a gente para a rua emborrachado, vestido de branco, porque é que não vem para a rua divulgar o seu património? Porque é que não vem para a rua vestidos de diabos? E soltar a sua, como se diz, as dores de fígado, malvazia, dor de corno, as invejas, vim toda para a rua, beber uns copos, pôr o diabo à solta. Sou capaz de inventar às vezes iniciativas que não têm valor nenhum, e eu só dei este exemplo, que é para depois não dizer que estou a arranjar problemas. Quando os diabos, como iniciativa de património imaterial, têm uma simbólica e que estão para além deles mesmo como vivência da tradição de um povo ao longo de várias gerações. E cheguei ao ponto de dizer eu que considerava tão importante esta memória, este memorial e este património, que ele até podia, se fosse bem organizado e bem planificado, ser vendido, entre aspas, não é? Ser projetado para o exterior da comunidade e até ser valorizado como património da humanidade. Que é uma condição maior, que é um instrumento maior, que é uma bandeira que orgulha qualquer comunidade em defesa dos seus valores. É a melhor herança que nós podemos deixar às gerações vindouras. É o nosso património valorizado. Foi só isto, não foi? E, portanto, fiquei muito admirado quando o Delfim, depois de andar à minha prova, nunca pensei estar aqui hoje exatamente para vos dizer isso. E quando o Delfim me telefonou e disse
que precisava que eu viesse cá fazer uma conversa com Vossas Excelências. Disse, com certeza, mas é isso que eu faço todos os dias. Eu gosto demasiado do meu país para andar a perder tempo com queriquices. Eu quero é defender o património e promover o meu país nos 5 cantos do mundo. Eu conheço Portugal com a palma das minhas mãos. Ainda não tive tempo de ir a Torremolinos, nem ir para a praia para Cuba, ou não sei o que é, porque isso é estrangeiro. Eu não perco tempo com os estrangeiros, sabe? Desculpa lá, é defeito de fabrico, não é? Mas eu sei porquê. É que a minha mãe e o meu pai fizeram-me em Guimarães, e depois eu tive que ir à barriga da minha mãe, de Guimarães a Portimão, que estive quase para nascer no comboio, onde eu fui nascer. Porque o meu avô era orgulhoso e disse, se o primeiro neto for pilas, tem que nascer aqui. E o meu pai cumpriu, e a minha mãe também. Chorou pelo caminho. Estava a ver quando eu, cansado num dia de calor, vinha por ali fora, no meio do comboio, mas aguentou até ao fim. E quando chegou a casa, lá embaixo, saímos às 6h30 da manhã, não é? Eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque é uma mulher que aguentou ali até às últimas. Saímos às 6h30 da manhã do dia 20 de agosto. E no dia 21, 24 horas depois, já passavam umas horitas às 8h30 da manhã, não aguentou mais, mas teve sorte que já estava na cama da mãe dela. Ele disse, mãezinha, o rapaz vai sair. A minha avó já tinha tudo preparado. Chamou a parteira que morava do outro lado da rua, já tinha a bacia, a água preparada, e eu vim cá para fora refilar logo. Comecei logo a reclamar. E depois vim para cima com 26 dias. Então, estou a ver, não perdi tempo. Conheci o país de norte para sul e de sul para norte, logo, em 48 horas. E este hábito depois repeti muitas vezes. Isto que eu estou a fazer com Vossas Excelências tem sido, nos últimos 5 anos, uma parte das minhas aventuras existenciais. Este é um dos temas que eu tenho apresentado. Os diabos em Portugal. Atualmente estou a escrever um livrinho pequenino para Ponte da Barca. Os diabos de São Bartolomeu de Ponte da Barca. Mas quero dizer que, se quiserem encontrar mais diabos em Portugal, vão atrás dos montes. Bragança, Lazarim. Lazarim. São diabos de outra cor. São lazarins, são diabos pelo carnaval e diabos pelo solstício de inverno. São as máscaras do diabo, que são máscaras humanas, umas feitas como tal, outras feitas de madeira. E podem encontrar nas diferentes vilas de Trás-os-Montes o diabo de muitas maneiras. Faz sempre o mesmo jogo. Andar a espicaçar as raparigas solteiras, não é? A tentar convidá-las para pecar. Estão a ver? A moral judaico-cristã que criou o pecado original com a história da maçã, e agora vou acabar com outro mito, e não era maçã. O fruto do pecado original é o Diospiro. Ainda hoje se chama o Diospiro fruto de Deus. Fruto de Deus. É o Diospiro maçã. Mas como a ignorância foi sempre atrevida, dá destas coisas. E é o pecado original, que não é mais nem menos do que o ato, o coito, o ato sexual. Porquê? Porque a Igreja teve sempre medo da capacidade que a mulher tinha de ser criadora. Porque quem cria alguma coisa, ou quem criou na humanidade alguma coisa, foram sempre as Marias, foram sempre as mulheres, nunca foram os homens. E por isso, se Deus existe, nunca poderá ser homem, tem que ser mulher. Podem dizer que fui eu que disse também, não é? Percebem? Porque as mulheres é que criam, e é por isso que na Igreja Católica Apostólica Romana as mulheres nunca tiveram espaço. E nunca tiveram espaço também por outra razão.
é que as religiões que existiam antes do cristianismo, foi logo no primeiro concílio de Niceia que as mulheres foram proibidas de entrar para a igreja. Porquê? Porque nas religiões anteriores, romanas e gregas, as sacerdotisas eram mulheres. E quando escolhiam os rapazes mais bonitos no dia de aniversário da sacerdotisa Diana, por exemplo, a deusa do amor e da caça, os rapazes sabiam que os escolhidos iam copular com as sacerdotisas, mas nunca mais voltavam para a aldeia ou para a tribo para não contar o que se passava. E sabem o que é que acontecia a estes rapazes? Eram comidos pelas sacerdotisas. Nós ainda hoje dizemos isso, eu como-te, não é? Eram comidos mesmo. Eram comidos no ato sexual e depois eram comidos porque se praticava o canibalismo. E quem praticava o canibalismo eram as viúvas negras, ou seja, as velhas sacerdotisas que viviam nas caves do templo, e eles eram entregues às viúvas para os usar até ao fim. Ora, este pânico provocado por esta condição fez com que a nova igreja não aceitasse as mulheres e tivesse medo delas. Podem dizer que fui eu que disse. Voltamos outra vez aqui ao nosso diabo e à nossa diabrura. Para lhes dizer que no original eram 2 bonecos de pau santo dos deuses africanos e que 2 colonos desta terra, e eu chamo assim porque era isso que nós fazíamos, íamos colonizar outras culturas, não é? Imigrávamos, íamos colonizar outras, trouxeram com eles estes 2 bonecos, que deixaram de ser deuses em África e aqui passaram a ser bonecos de madeira, de pau santo, eram negros. Mas quero dizer que eles eram deuses da fertilidade em África. Aqui não. E a fertilidade, e no princípio a essas referências, o povo anónimo ainda cumpria essa missão, ia cultuar o ele e o ela como deuses da fertilidade, o macho e a fêmea. Só que a Igreja não os quis aceitar na sua nudez e mandou-lhes tapar as partes, sabem? Esta versão que vocês conhecem é resultado da destruição feita a mando da Igreja a quando da invasão napoleónica. E como os invasores mexeram em muita coisa nas igrejas, roubaram muitas coisas da Igreja, foi fácil à Igreja dizer que também tinham destruído uma parte dos demónios. E quando eles apareceram, obrigaram-nos a cobrir, a serem cobertos. A versão que nós conhecemos hoje dos demónios estão menos africanizados, porque eles tinham lábios mais grossos, e é uma versão já ocidentalizada, que foi a pedido, foi um grupo de cidadãos cá do sítio, que fez a partir da memória. Vá lá, que tinham boa memória, que estão próximos dos originais. Se dá-lhe um bocado aquela expressão de africânder, não é? Mas ficaram próximos aos originais. E assim permitem-vos que, se forem capazes de reconhecer a importância da vossa história e dar-lhe valor, criarem em Amarante um acontecimento único. Mas ficam já avisados que não sou a única comunidade que se presenteia e que brinca com o demónio na rua, nos dias certos em que os diabos andam à solta. Se forem a Vinhais, eles já o fazem também. Se forem a Cibrões, eles já o fazem também. É cartaz da vila, é cartaz destas comunidades, porem o diabo à solta e andarem a correr à noite a presentearem-se com o diabo.
e as brincadeiras podem ser muitas. Eu não quero adiantar mais, porque este ano, se acontecer, é o primeiro ano. É o primeiro ano. Sim. Mas quero dizer... O último que se fez foi em 2013. Em 2013. Também vos quero dizer que brincar com o diabo não é só fazer cortejos, nem andar aos pichos como se faz com o futebol na rua. Pode-se trazer a música diabólica, não é? As canções diabólicas, não é? As gargalhadas diabólicas, os homens e as mulheres juntos ou separados e podem fazer cortejos fantásticos, representações teatrais, olha, a começar pelo alto da barca do inferno de Gil Vicente, ou o Fausto, não é? Que são peças de teatro sobre o diabo, ou outras que autores de cada sítio queiram escrever sobre o diabo e divertirem-se com isso. Já vos chateei muito. Se quiserem, eu para a próxima vez, se voltar, trago-vos um PowerPoint da moda e comento as figuras que tenho destes que vos falei. Obrigado pela paciência que tiverem a maturar. Davi, só um momento. O nosso agradecimento ao professor Capela Miguel.